Meus amigos, o nosso Vinícius Júnior está demais. Hoje ele entrou em campo com personalidade, com sangue nos olhos, e respondeu da melhor forma possível, jogando bola. Ele fez gol, chamou a responsabilidade, decidiu quando o time mais precisava. Foi uma resposta direta depois de tudo que aconteceu no jogo de ida, depois das provocações, depois de tudo que ele teve que ouvir. E o que mais chamou a atenção foi a reação dos próprios jogadores do Benfica. Muitos ficaram visivelmente sem graça, outros mudaram completamente o discurso. E teve jogador que praticamente admitiu que passou do limite. Então fica até o final do vídeo, porque você vai entender exatamente tudo o que aconteceu. O que falaram pro Vinícius, como ele respondeu dentro e fora de campo, e qual foi essa atitude inesperada dos jogadores do Benfica depois do show que ele deu hoje. Para você entender o peso do que aconteceu hoje, a gente precisa voltar um pouco pro jogo de ida. Naquela partida, o Vinícius Júnior viveu mais uma noite difícil fora de campo. Durante o jogo contra o Benfica, torcedores começaram a provocar o Vini de forma pesada. E bom, isso não é nenhuma novidade. O Vinícius Júnior sempre passa por isso durante os jogos. Entre vaias, gritos e insultos, o clima ficou bem hostil. E em meio a tudo isso, um momento chamou muita atenção. O jovem jogador do Benfica, Gianluca Prestiani, que para reiterar é argentino, entrou em discussão com o Vinícius dentro de campo. Em alguns momentos, o Prestiani tentou provocar. Falou coisas no ouvido do Vini, bateu boca e isso aumentou ainda mais a tensão da partida. O brasileiro ficou visivelmente incomodado. Respondeu e o clima esquentou. O problema foi quando o Prestiani cobriu a boca com a camisa e chamou o Vinícius Júnior de uma palavra racista. Não vamos nem colocar aqui no vídeo. Você já deve imaginar qual que é. Vinícius Júnior e outros jogadores do Real Madrid ouviram e denunciaram ao árbitro. Nas redes sociais depois do jogo, muitos torcedores apontaram que Vinícius tinha sido alvo de mais um episódio de desrespeito, algo que infelizmente tem sido frequente na carreira dele, principalmente em jogos fora de casa na Europa. E isso criou uma expectativa enorme para o jogo de volta, porque todo mundo queria ver como o Vinícius ia responder, se ele ia sentir a pressão ou se ia responder dentro de campo. E foi exatamente isso que aconteceu hoje, porque ele respondeu da forma que os grandes jogadores respondem, jogando futebol. E depois do jogo, a atitude dos próprios jogadores do Benfica chamou a atenção. Tanto lá na Luz quanto aqui, o jogador talvez mais decisivo em termos de gols, né, que marcou o gol da classificação aqui, marcou 1-0 lá, foi o Vinícius Júnior. Eu te pergunto, como é encarar o Vinícius como adversário dentro de campo, Richard? Eu acho que eu entendo que vocês são brasileiros, entendo que vocês vão perguntar dele, mas vocês sabem que é um jogador muito importante para vocês, brasileiros, mas eles têm um time grande que se compõe por 30 jogadores, 20 jogadores. Ele é um jogador decisivo, acabou de mostrar, mas acho que tem muitos bons jogadores que a gente não se preocupou só por ele, mas claro que é uma honra enfrentar um jogador desse, não só ele, com vários jogadores de seleção, e isso é bom para nós, que aumenta nosso nível, continuar trabalhando, que agora é o que resta, trabalhar, porque tem muitos jogos pela frente ainda no nosso campeonato. Todo o contexto que aconteceu, não vou te perguntar diretamente sobre o caso, porque eu sei que vocês não estão respondendo, mas o ponto é, todo o contexto que aconteceu influenciou muito na preparação para esse jogo, mexeu muito com a cabeça de vocês? Eu acho que, desculpa não responder diretamente, mas acho que é difícil nós falar disso, não só nós jogadores e sim vocês, porque além de não mudar nada, só vai botar mais fogo no que já está acontecendo. Então, claro que foi difícil, porque a gente perdeu um jogador que dentro de campo é importante para nós, mas eu acho que lá na Luz ficou um pouco esse assunto, mas a gente fez um jogo importante lá, mas a gente se preparou da melhor forma, a gente tentamos esquecer isso, porque querendo ou não a vida continua. Isso eu deixo para quem pode fazer algo realmente, a gente não pode fazer nada. O que a gente não pode fazer é pensar nisso, porque a gente tinha um jogo importante. Então, bom, a gente se preparou bem e tentamos pensar o menos possível nisso. Ok. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas como é que o Vinícius Júnior respondeu? Ele meteu o gol? Meus amigos, se liga só.
Queira ou não, dentro de campo, Vinícius Júnior respondeu como os grandes respondem. O Real Madrid até começou o jogo sob pressão. O Benfica saiu na frente por alguns minutos, o silêncio tomou conta do Bernabéu. Era um momento delicado, um momento que testava a cabeça dos jogadores. Mas o Real empatou e o jogo ficou aberto. Só que na reta final, apareceu ele, Vinícius Júnior. Em um contra-ataque rápido, ele pegou a bola ainda no campo de defesa, acelerou, partiu para cima da marcação e simplesmente deixou o Otamendi para trás. Na velocidade, na confiança, na personalidade. Invadiu a área e finalizou com categoria. Gol, um golaço. O Bernabéu explodiu, mas não foi só o gol. Na comemoração, o Vini foi até a bandeirinha e dançou. Dançou como resposta. Depois de tudo que aconteceu, dançou olhando para o mundo inteiro. Foi um desabafo, foi uma resposta sem dizer uma palavra. Depois disso, o Real Madrid só controlou o jogo, venceu por 2-1 e garantiu a classificação. Mas todo mundo sabia, aquela noite tinha dono, Vinícius Júnior. O Trent Alexander-Arnold, que é um jogador do Real Madrid, até comentou sobre o Vinícius Júnior. Se liga só. Trent, parabéns pela vaga nas oitavas de final. O jogo de hoje foi bem difícil, mas você venceu. Você deve estar satisfeito. Sim, acho que era o que esperávamos. Sabe, já jogamos contra eles algumas vezes nessa temporada, então esperávamos um jogo difícil. Eles partiram para o ataque desde o início, né, o que obviamente era necessário, mas agora havia um teste e um desafio, e eles marcaram um gol. E sabe, isso poderia ter mudado nossa mentalidade e a forma como nós jogamos o nosso jogo, mas reagimos da maneira perfeita. Mostramos nossa resiliência, demos a volta por cima imediatamente com uma finalização fantástica do Morelian. E depois controlamos o jogo, com o Vinícius marcando mais uma vez com uma finalização excelente no momento perfeito da partida para decidir o confronto. A partir daí era só questão de administrar e manter a maturidade, sem tentar buscar mais gols. Fizemos isso, mantivemos a posse de bola e administramos o jogo de forma excelente. Foi difícil focar só no futebol, só no jogo de hoje à noite, considerando o que aconteceu na semana passada? Não particularmente, para ser sincero. Claro, o que aconteceu na semana passada aconteceu. Não quero dizer que ficou no passado porque não quero minimizar o tamanho do problema e o que realmente aconteceu. Mas o nosso foco era passar de fase. Isso era tudo o que importava para nós hoje. Não era sobre provar nada ou mandar um recado para alguém. Era sobre vencer o jogo. Deixar o nosso futebol falar por nós, e foi isso que fizemos. Você mencionou o gol do Vinícius, um belo gol e uma comemoração alegre também. Como ele estava antes? Como sempre, ele estava muito tranquilo, muito relaxado. Ele conhece sua qualidade, né, o que traz para o time, que tipo de jogador é e o quanto é bom. Né, ele gosta de expressar isso em campo. Tentamos dar a bola para ele sempre, para ele criar jogadas e ajudar o time. Ele fez gols decisivos para nós nesta temporada. E você sabe, se ele continuar jogando do jeito que está, teremos uma chance melhor de sermos bem-sucedidos nesta temporada. Ele é um jogador que decide, é um vencedor de partidas e também nos ajudará a conquistar troféus. Ficou feliz por ele ter marcado? Sim, claro. E também estou feliz pelo Aurelian. Como eu disse, não era tanto que ele precisava marcar para mandar um recado ou mostrar sua mentalidade, não, eu acho. As pessoas mais próximas que o conhecem melhor, seus companheiros de equipe e as pessoas ao redor do clube, nós sabemos como ele é. Ele não precisa provar nada para ninguém porque já mostrou repetidas vezes o quanto é bom. Então, sabe, se a mentalidade dele era ir lá e ajudar o time a vencer o jogo, e ele fez isso de novo hoje. Muito importante nos dois jogos e, sabe, aparece quando mais precisamos dele. E no fim de tudo isso, o que fica é uma lição muito clara. Tentaram provocar, tentaram mexer com a cabeça dele, tentaram tirar o foco dele. Mas o Vinícius respondeu onde mais dói em qualquer adversário, dentro de campo. Ele não precisou gritar, não precisou brigar, não precisou fazer cena. Ele foi lá, fez o gol, decidiu o jogo, dançou e classificou o Real Madrid. E o mais forte de tudo foi ver a mudança de postura depois do apito final. Jogadores que antes provocaram, agora demonstrando respeito. Jogadores que antes sentaram entrar na mente dele, agora reconhecendo o tamanho do jogador que ele é. Porque quando a bola rola, não tem provocação que resista ao talento. E isso é o que separa jogadores comuns de jogadores especiais. O Vinícius hoje não respondeu só por ele. Ele respondeu por todos que já duvidaram, por todos que já tentaram diminuir ele. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Vinícius Júnior hoje é o jogador mais decisivo do Real Madrid? Comenta aqui embaixo e me conta.
porque eu quero saber muito a sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal pra gente continuar acompanhando tudo o que acontece com o Vini e com o futebol mundial. Ativa o sininho, porque a história do Vinícius Júnior ainda está longe de acabar. E o mundo vai continuar assistindo. Um abraço e até a próxima.